Eu nunca me acostumei ao silêncio pesado do necrotério. Por mais que os anos tenham me ensinado a lidar com a morte, a frieza daquele espaço sempre parecia penetrar mais fundo do que qualquer frio que eu já tivesse sentido. Eu costumava dizer que as paredes do necrotério tinham memória, como se absorvessem o sofrimento de cada corpo que passava por ali. Eu já havia aberto tantos, investigado tantas histórias interrompidas de formas brutais, mas nenhuma experiência me preparou para o dia em que colocaram sobre minha mesa de aço inoxidável o corpo pequeno de um bebê. Era início de noite, eu já me preparava para encerrar o plantão, quando os auxiliares entraram empurrando a maca coberta por um lençol branco. A princípio pensei que fosse apenas mais um caso rotineiro, talvez um acidente doméstico ou uma morte súbita inexplicável, tão comum na infância. Mas ao retirar o tecido e ver aquele rostinho imóvel, de traços ainda tão delicados, uma sensação incômoda tomou conta de mim. O bebê tinha menos de 1 ano, frágil, com pele pálida e sem marcas aparentes de violência. Seus olhos semicerrados ainda guardavam uma expressão quase pacífica, e aquilo, de certa forma, era ainda mais perturbador. Enquanto eu preenchia os primeiros documentos, notei a pressa dos policiais que haviam trazido o corpo. Eles evitavam me encarar diretamente, como se carregassem um segredo que não tinham coragem de compartilhar. Perguntei sobre o histórico e me informaram que a criança havia sido encontrada sem vida no berço pela manhã, após uma noite aparentemente tranquila. A mãe estava em estado de choque, mas o pai parecia frio demais, distante, como se não fosse parte da tragédia. Esse detalhe, relatado de maneira quase sussurrada, acendeu em mim um alerta que eu não quis ignorar. Comecei os procedimentos de praxe. O corpo foi pesado, medido e fotografado. O cheiro característico de formol misturava-se ao ar metálico do ambiente, mas o que realmente me atingia era o silêncio absoluto. Até os auxiliares pareciam conter a respiração, talvez por respeito, talvez por medo do que encontraríamos. Peguei meu bisturi e, com a precisão de quem repete um ritual aprendido ao longo dos anos, iniciei a primeira incisão. Os pulmões revelaram pequenas hemorragias, e isso já destoava de uma morte natural. O estômago, quando aberto, exalou um odor diferente, químico, artificial. Era um cheiro que eu já conhecia, resultado de substâncias estranhas ao organismo humano. Pedi que recolhessem amostras imediatamente para análise toxicológica, e enquanto isso meu coração acelerava em um ritmo incomum para alguém treinado a manter a calma. Havia algo errado, algo muito errado. Meus pensamentos vagavam enquanto eu prosseguia. Recordava os relatos breves da ocorrência. A criança havia mamado normalmente, adormecido tranquila, e pela manhã já não respirava mais. Não havia febre, não havia doença relatada, não havia sinais de sufocamento, apenas a súbita ausência de vida. Quando minhas luvas tocaram o interior do estômago e senti a consistência do líquido parcialmente digerido, tive a estranha certeza de que encontraria a resposta ali. Pedi silêncio absoluto. Não era necessário, pois todos já estavam calados, mas eu precisava daquele momento como quem pede concentração antes de atravessar uma porta perigosa. Colhi o conteúdo estomacal em um frasco esterilizado e, enquanto lacrava o recipiente, um pensamento incômodo surgiu. Aquela criança não havia simplesmente adormecido para nunca mais acordar. Alguém, de alguma forma, tinha roubado dela o direito de viver. Fechei os olhos por alguns segundos, respirando fundo. A lembrança do olhar semicerrado do bebê não me saía da mente. Era como se ainda pedisse por justiça, como se aquele corpinho frágil tivesse sido colocado em minhas mãos para que eu fosse sua última voz. Eu sabia que dali em diante eu não poderia mais tratar aquele caso como apenas mais uma rotina. Eu estava diante de um crime disfarçado de tragédia doméstica. Naquele instante senti um arrepio percorrer minha espinha. Não sei se foi o frio constante do necrotério ou a consciência de que eu havia acabado de abrir uma porta que não poderia mais fechar. Uma porta que me levaria a enfrentar um horror que ultrapassava as paredes de aço e mármore daquele lugar. As primeiras horas após a necropsia foram de espera tensa. O material que eu havia coletado do estômago do bebê precisava ser analisado com urgência,
e solicitei prioridade no exame toxicológico. No entanto, minha mente não descansava. Fiquei revisando cada detalhe. O corpo não apresentava sinais de doença, não havia inflamações internas que justificassem falência súbita, e o cheiro químico persistia em minha memória como uma acusação silenciosa. Eu já havia visto muitos casos de envenenamento, mas raramente em uma criança tão pequena. Enquanto aguardava, recebi os policiais novamente. Eles me pediram um parecer preliminar e expliquei que não poderia declarar causa natural sem os resultados. Notei a maneira desconfortável com que trocaram olhares. Um deles, talvez o mais experiente, comentou que havia algo estranho no comportamento do pai. Disse que o homem parecia alheio, quase indiferente, enquanto a mãe soluçava de desespero. Aquilo me incomodou ainda mais. Não era prova, mas o contraste entre as reações era gritante. A noite avançava. O necrotério ficava mais silencioso a cada hora, e a solidão daquele lugar pesava. O relógio marcava quase meia-noite quando o telefone tocou, quebrando o silêncio de forma abrupta. Era o laboratório. A voz do técnico veio embargada. Encontraram traços de substância tóxica no conteúdo estomacal, algo semelhante a pesticida de uso rural, altamente letal mesmo em pequenas doses. Meu sangue gelou. Eu tinha certeza de que não havia sido acidente. Um bebê não teria acesso a algo assim por conta própria. Voltei para a mesa onde o corpo ainda aguardava o término dos procedimentos. Passei os dedos enluvados pelo pequeno braço, tão fino, tão indefeso. Senti uma onda de revolta me tomar. Quem poderia fazer algo tão cruel? Pensei na mãe, pensei nos olhos semicerrados que pareciam me pedir respostas. A verdade estava ali diante de mim. A morte fora criminosa. Relatei imediatamente às autoridades o resultado preliminar. O delegado responsável pediu que eu fosse minucioso no laudo, descrevendo cada detalhe porque haveria investigação formal. A princípio não citaram suspeitos, mas o peso da dúvida já recaía sobre o pai. Eu não queria me antecipar, mas no fundo eu sabia. Aquela indiferença não era apenas choque, era algo mais sombrio. Enquanto redigia as primeiras linhas do relatório, algo estranho aconteceu. O ar pareceu se tornar mais denso, e a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Levantei os olhos e, por um instante, juro que vi o reflexo no vidro da sala mostrar o bebê com os olhos bem abertos, fixos em mim. Pisquei rapidamente, e quando encarei novamente não havia nada além do corpo imóvel. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o peso da situação e do cansaço, mas o arrepio persistia. Continuei escrevendo. Minhas mãos tremiam levemente, o que não era comum. Cada palavra que eu colocava no papel parecia carregar um fardo maior, como se estivesse registrando não apenas um laudo, mas um testemunho contra alguém que não queria ser exposto. Eu sabia que apontar envenenamento seria crucial, mas também perigoso. Casos assim já haviam gerado represálias contra médicos e peritos no passado, principalmente em cidades pequenas onde todos se conheciam. As horas seguintes se arrastaram. Os policiais voltaram a ligar pedindo informações adicionais. Contei o que podia sem avançar demais, mas não consegui esconder minha angústia. Quando finalmente terminei os procedimentos, olhei para o pequeno corpo uma última vez antes de devolvê-lo ao setor de refrigeração. Sussurrei baixinho como se pudesse ser ouvido. Nós vamos descobrir a verdade. No entanto, a madrugada não me deixou descansar. Permaneci no necrotério, sozinho, revisando mentalmente cada passo, cada detalhe. Às vezes, jurava ouvir choros distantes, vindos de corredores vazios. Em outros momentos, o tilintar metálico das bandejas parecia ecoar sem que ninguém as tivesse tocado. Eu sabia que a tensão podia estar me pregando peças, mas também sabia que carregar o corpo de uma criança morta por veneno era carregar um peso que ultrapassava a ciência. Por volta das 3 da manhã, decidi deitar em uma das cadeiras do escritório anexo. Fechei os olhos apenas por alguns minutos, mas um sonho perturbador me sacudiu. No sonho, eu estava no mesmo necrotério, e o bebê se levantava da mesa, ainda imóvel, mas apontava com o dedo minúsculo para uma sombra de homem encostada à porta. Tentei me mover,
mas estava paralisado. Quando finalmente acordei, estava suado e com o coração acelerado. O relógio marcava exatamente 13h15. Levantei, fui até a sala de necrópsia novamente e confirmei que tudo estava no lugar. O corpo estava onde deveria estar. Mas naquele instante percebi que aquele caso não terminaria tão cedo. Eu já estava envolvido em algo que transcendia a morte. E de alguma forma a verdade que eu começava a descobrir estava me puxando para dentro de um abismo ainda maior. Na manhã seguinte, quando o sol ainda mal havia se levantado, eu já estava de volta ao necrotério. Não consegui dormir depois daquela madrugada. O sonho, ou talvez alucinação, não saía da minha mente. A imagem do bebê apontando para a sombra de um homem se repetia cada vez que eu fechava os olhos. Eu sabia que precisava me concentrar no trabalho, que era apenas o peso psicológico do caso, mas algo dentro de mim insistia em dizer que havia mais do que ciência envolvida. No meio da manhã, recebi o laudo toxicológico completo. A confirmação era clara e sem margem de erro. A substância encontrada no estômago da criança era veneno usado para matar pragas em lavouras. Bastava uma quantidade mínima para causar falência múltipla em um organismo tão pequeno. O resultado me atingiu como um soco. Não havia dúvidas. Aquilo era assassinato. Eu redigi a parte principal do meu relatório, descrevendo o achado em termos técnicos. Usei cada palavra com cautela, consciente de que cada linha poderia se tornar peça fundamental em um julgamento. Mas quanto mais eu escrevia, mais sentia o peso de uma presença silenciosa ao meu redor. Às vezes era como se passos ecoassem atrás de mim, embora eu estivesse sozinho na sala. Outras vezes, o choro baixo e quase imperceptível surgia, vindo de lugar nenhum. No meio do expediente, o delegado responsável apareceu acompanhado por 2 policiais. Ele queria detalhes. Perguntou-me diretamente se havia chance de acidente, se a criança poderia ter ingerido o veneno de forma casual. Respirei fundo antes de responder. Disse que era improvável, quase impossível, a não ser que alguém tivesse colocado o veneno em algo que o bebê consumiu. O delegado trocou um olhar rápido com os agentes e balançou a cabeça. A investigação agora tinha um rumo. O pai. Enquanto eles falavam sobre depoimentos e diligências, não pude deixar de observar algo perturbador. Quando mencionaram o nome do pai em voz alta, ouvi um ruído metálico atrás de mim, como se uma das bandejas tivesse caído da bancada. Virei rapidamente, mas tudo estava no lugar. O delegado percebeu meu sobressalto e sorriu de forma tensa, tentando disfarçar o próprio incômodo. Não era apenas eu que sentia o peso estranho naquele ambiente. À tarde, precisei revisar novamente o corpo antes de liberá-lo. Era um procedimento burocrático, mas ao me aproximar da pequena forma imóvel, senti uma pressão no peito. Toquei suavemente a pele fria e naquele instante juro que senti um estremecimento, como se um espasmo tivesse percorrido os músculos já rígidos. Afastei-me de imediato tentando racionalizar. Talvez tivesse sido apenas um reflexo póstumo, ainda que raro. Mas a ideia de que aquele bebê tentava se comunicar comigo ganhou força. Continuei o trabalho, embora cada minuto fosse sufocante. No silêncio, ouvia como se dedos minúsculos raspassem o metal da mesa. Às vezes, quando desviava o olhar, tinha a impressão de que os olhos semicerrados se abriam só um pouco mais, como se vigiassem cada movimento meu. Eu estava perdendo a razão, ou era apenas a consciência me cobrando por não poder devolver a vida que lhe fora roubada? Mais tarde recebi a visita inesperada. O pai da criança apareceu no necrotério. Ele dizia querer ver o filho uma última vez. Os policiais que o acompanhavam mantinham distância, observando. Quando ele entrou, o ambiente pareceu se tornar ainda mais pesado. O homem se aproximou lentamente do corpo e, por alguns segundos, não demonstrou emoção alguma. Apenas olhou fixamente para o bebê, em silêncio absoluto. Depois, como se lembrasse de um papel a cumprir, começou a chorar de maneira forçada, quase ensaiada. Eu observava cada detalhe, e algo em seu olhar me gelou. Ele levantou os olhos na minha direção e, em voz baixa, disse: "Às vezes a morte vem mais rápido do que esperamos, doutor."
Aquela frase, dita com uma calma perturbadora, me fez estremecer. Era como uma confissão velada. Antes que eu pudesse reagir, os policiais o retiraram dali. Naquele momento compreendi que não estava apenas diante de um criminoso. Estava diante de alguém capaz de olhar para o corpo do próprio filho e sentir nada além de indiferença. A frieza dele era mais assustadora do que qualquer fenômeno estranho que eu tivesse presenciado naquela sala. Quando a noite chegou novamente, permaneci sozinho no necrotério, finalizando relatórios. O silêncio era absoluto, até que ouvi o barulho nítido de uma mamadeira caindo no chão. O som do vidro quebrando ecoou por todo o ambiente. Levantei de imediato, mas não havia nada no chão, nada em lugar algum. Ainda assim, o som permanecia vívido em minha mente, como se tivesse acontecido de verdade. Sentei-me, exausto e atormentado. Pela primeira vez em anos de profissão, senti medo genuíno de permanecer no necrotério. Não era apenas o caso macabro, não era apenas a presença daquele pai monstruoso. Era a sensação de que o bebê, de alguma forma, continuava ali comigo, clamando por justiça, apontando para o responsável. E eu sabia que a parte mais sombria daquela história ainda estava por vir. Na manhã seguinte, o necrotério parecia mais frio do que nunca. O corpo do bebê ainda estava sob minha responsabilidade até a liberação final, e eu sabia que aquele seria meu último contato direto com ele. Havia passado a madrugada revisando relatórios, corrigindo detalhes técnicos e preparando a conclusão que entregaria às autoridades. Cada palavra escrita parecia um golpe, como se eu estivesse esculpindo a condenação daquele pai no papel. Enquanto organizava os documentos, não conseguia evitar um sentimento estranho de proximidade com a criança. Era como se eu tivesse me tornado sua única voz, como se aquela pequena vida tivesse sido depositada em minhas mãos para que eu não permitisse que caísse no esquecimento. A ciência não era suficiente para explicar a sensação de companhia que eu sentia ao andar pelos corredores. Por mais que o necrotério estivesse vazio, havia sempre um eco suave, um sopro de vida ausente que parecia me seguir. Pouco depois do meio-dia, recebi a visita do delegado. Ele queria meu laudo definitivo. Entreguei o documento detalhando passo a passo as evidências. Presença inequívoca de pesticida, ausência de qualquer doença ou complicação natural, sinais claros de intoxicação aguda. Não havia como sustentar outra versão. A morte fora criminosa. O delegado leu em silêncio, assentindo devagar. Disse que isso seria suficiente para conduzir o interrogatório do pai. Eu apenas balancei a cabeça, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não traria paz. Depois que eles se foram, fiquei sozinho novamente. Olhei para o corpo do bebê pela última vez antes da transferência para o sepultamento. Ajeitei o lençol sobre seu pequeno rosto e, por um instante, juro que ouvi um suspiro, quase como se tivesse respirado de novo. Afastei rapidamente o tecido e nada havia mudado, mas aquele som ficou preso em meus ouvidos. Decidi então encerrar os procedimentos. Desliguei os equipamentos, apaguei algumas luzes e me preparei para deixar o necrotério. Mas antes de fechar a porta, algo me fez olhar para trás. As lâmpadas fluorescentes vacilaram, como se fossem apagar. E no reflexo metálico da mesa vi novamente o bebê com os olhos bem abertos, me encarando. Não gritei, não me movi. Apenas fiquei ali, paralisado, sentindo uma mistura de medo e compaixão. A visão durou poucos segundos, mas foi suficiente para me marcar para sempre. Naquele olhar não havia raiva, tampouco acusação. Havia apenas um pedido silencioso de justiça. E, de alguma forma, senti que minha missão não terminava com a entrega do laudo. Eu precisava carregar aquela memória como um lembrete eterno do que a maldade humana é capaz de fazer. Na semana seguinte, soube que o pai havia sido preso preventivamente após contradições no depoimento. A mãe, devastada, confirmou que o marido mantinha pesticida em casa e que havia discutido com ela na noite anterior à morte da criança. As peças se encaixavam de forma cruel. Não havia dúvida. O próprio pai havia colocado o veneno na mamadeira. O detalhe que mais me arrepiou foi saber que ele não confessou com palavras, mas com o olhar frio,
O mesmo que havia me perturbado quando o vi no necrotério. Mesmo após o encerramento do caso, não consegui me livrar do peso que carregava. Todas as noites, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele tilintar de vidro quebrado, aquele choro distante que ecoava pelos corredores vazios. Talvez fosse apenas meu subconsciente, talvez fossem apenas marcas do estresse. Mas em minha intimidade, eu acreditava que o bebê ainda estava ali, rondando meu silêncio, cobrando de mim a lembrança eterna de sua curta existência. Passei anos lidando com mortes violentas, mas nada se comparava ao que vivi naquela semana, porque não era apenas ciência, não era apenas anatomia. Era a constatação de que a inocência pode ser destruída pela maldade mais fria. Era a percepção de que, mesmo diante da morte, algumas presenças permanecem, clamando por justiça. Fecho os olhos e ainda vejo aquele reflexo. E sei que verei até o fim da minha vida. Não há como se esquecer do olhar de um bebê cuja morte foi roubada de forma tão brutal.